Amém. Abramos as nossas Bíblias, meus irmãos, na segunda carta de Paulo aos Filipenses. Segunda carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Versículos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Diz a palavra de Deus: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Pai, aqui estamos nós, Senhor. Continuamos na Tua presença. Continuamos sentindo a Tua presença. Por isso esse culto tem todo o significado do mundo para nós. E é por sentir a Tua presença, Senhor, que nós queremos te pedir que Tu ilumines a todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, vão ouvir a Tua palavra, que possam prestar atenção em cada palavra, em cada afirmação. Nós te pedimos que Tu tenhas misericórdia do Teu servo que fala contigo, ungindo-o, para que as palavras ditas aqui sejam guiadas por Ti. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Talvez vocês já ouviram várias vezes a expressão que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Todos nós que estamos aqui já afirmamos um dia na presença dos homens e na presença de Deus que nós cremos. Nós acreditamos piamente que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus. Portanto, Jesus Cristo é Deus por natureza e consubstancial e coeterno com o Pai. Então, Ele é o verdadeiro Deus, todo-poderoso. Cristo também, nós aprendemos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que Ele é verdadeiro homem, vindo da verdadeira semente de Abraão e Davi.
concebido sem a ajuda do homem, mas somente pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, portanto, nasce sem pecado. Então, meus irmãos, por isso que nós cremos que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por isso que só a Ele nós confessamos os nossos pecados. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo de humildade. Ele é o nosso modelo, por isso que o apóstolo Paulo nos exorta no primeiro versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós somos exortados a ter o mesmo sentimento. O que significa isso? Nós estamos aqui sendo exortados a que a nossa mente retrate a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa mente esteja no dia a dia retratando a mente de Cristo. Esse deve ser o nosso esforço contínuo para que a reprodução da nossa mente seja um retrato da mente de nosso Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que nós somos a Igreja de Cristo, unidos ao seu corpo. Porque o que nós aprendemos é que nós somos a Igreja de Cristo, nós somos o corpo dessa igreja. Unidos uns aos outros, e Cristo é a cabeça. Então, nós somos unidos a Cristo. Ele é a nossa cabeça. Então, se de fato nós não estamos retratando a mente de Cristo, é porque nós ainda não somos nova criatura. É isso que a Bíblia está nos dizendo. É porque nós não fomos regenerados. Somente aqueles que ainda não foram regenerados não retratam a mente de Cristo. Este é o significado. Se somos de Cristo e o Espírito de Cristo vive em nós, nós não temos em nossa mente pensamentos que retratem os pensamentos dos filhos do mundo, dos filhos deste século, porque nós não andamos de acordo com eles. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar uma mensagem que eu escrevi no boletim, que ela concluía exatamente, a mensagem era exatamente essa: nem todas as coisas boas que os outros fazem são boas para nós. Nem todas as coisas aparentemente boas que o homem deste século faz, elas de fato são boas para nós. Porque foi exatamente por pensar assim que o povo de Deus fez a tremenda bobagem de pedir a Deus um rei, porque os outros tinham um rei. E aí veio Saul. Então, nem
Sempre as coisas boas para o mundo são boas para nós. Então, o politicamente correto não diz respeito a nós neste mundo. Então, meus irmãos, o que é sentimento? Se de fato a nossa mente deve retratar os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é sentimento? Sentimento é a luz que ilumina o caráter de Cristo. Portanto, o nosso sentimento deve ser a luz que ilumine também o nosso caráter. Prestem bem atenção, o apóstolo Paulo, em nosso texto de hoje, nos exorta a que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo, não é verdade? E que sentimento era este? Olhemos para a palavra. Olhemos para o texto. Às vezes a gente não entende a mensagem porque a gente não fica com a Bíblia aberta e não acompanha o texto. Pode ser que o pregador não tenha a habilidade de deixar bem claro, mas o Espírito Santo, através da palavra, deixa. Então, que sentimento era este? Vejamos o versículo 6 e 7 do texto lido. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, um sentimento de renúncia. Ele renunciou o todo-poderoso que ele era para se tornar homem, para encarnar. Portanto, meus irmãos, isto é obediência. Jesus Cristo, Filho, obedeceu ao Pai. Obediência é algo muito marcante na vida do Filho de Deus. Porque se o Filho de Deus não for obediente, se nós, como Filho de Deus, não formos obedientes, não seremos abençoados. É o que diz a palavra de Deus claramente. Mas veja, nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 26, 39. Qual foi o sentimento dele? No momento dificílimo, mas adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus Cristo dizendo isso, e às vezes nós temos dificuldade de dizer isso. Não seja como eu quero, não, muito pelo contrário. Vocês estão ouvindo mensagens e nós estamos alertando que são mensagens heréticas, são heresias, são seitas com o nome de igreja evangélica, inclusive com o nome de igreja presbiteriana também. Seitas que estão pregando mentiras que não estão na Bíblia. Nós, de fato, devemos orar a Deus, não dando ordem a Ele, mas nos submetendo a Ele e dizendo para Ele: não seja como tu queres, e sim, não seja como nós queremos, e sim como tu queres. No versículo 8, registra que Cristo foi obediente. Obediente até a morte, e morte de cruz.
Então, esse exemplo, prestem bem atenção, para que fique bem marcado na sua mente. Este exemplo de Cristo demonstra o que Deus requer de mim e de você. O que é que Deus requer de nós, os seus filhos? Total obediência. Toda obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Então, meus irmãos, fica para nós uma lição. Quando nós lemos os versículos 6 e 7, nós colocamos claramente que o primeiro sentimento é de renúncia. Nós estamos prontos a renunciar tudo que somos, tudo que temos. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, nós lemos: assim, pois, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Se nós não renunciarmos tudo que nós somos e tudo que nós temos, por causa de Cristo, nós não podemos ser discípulos dele. É isso que ele diz. Essas são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não renunciamos por amor a Cristo, se nós não abrimos mão por amor a Cristo, o nosso amor é pequeno demais para ser cristão. É um amor menor, que não significa que nós somos cristãos. É um amor dominado ainda pela ganância. É um amor dominado ainda pela avareza. O gesto de nosso Senhor Jesus Cristo de renúncia total é muito forte. E quando nós nos tornamos novas criaturas, quando nós somos regenerados, toca forte no nosso coração. Outro sentimento que nós vemos em nosso Senhor Jesus Cristo é o sentimento de humildade. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em que foi que Cristo se humilhou? Ele era Senhor, o Todo-Poderoso, e assumiu a forma de servo. Humilhação total. Ele era igual ao Pai, como diz o apóstolo Paulo. Ele era imortal. Era o Senhor da vida e da morte. No entanto, foi obediente ao Pai. E obedeceu ao Pai e sofreu até a morte. Essa foi a extrema humilhação pela qual passou o nosso Senhor Jesus Cristo.
sofrendo dessa maneira, morrendo desta maneira, ele não foi apenas desonrado diante dos homens, mas também foi amaldiçoado diante de Deus. Esse é um exemplo de humildade que esmaga a nossa mente. A gente não consegue entender, porque esse entendimento é um entendimento que somente ilimitadamente de nosso Senhor Jesus Cristo explica essa grandeza. Jesus Cristo teve uma das mais belas virtudes que o seu discípulo deve ter, que ele pede ao seu discípulo, que é humildade. Lembre sempre, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. Todos nós pertencemos à igreja visível, mas somente aqueles que são humildes pertencem à igreja invisível, que é a igreja que vai ser triunfante. É a igreja que vai ver o reino de Deus. Não é o pastor Silas que está dizendo, é Jesus, bem-aventurados humildes, porque deles é o reino de Deus. E ele repete, bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Então, meus irmãos, Jesus Cristo quer que o nosso caráter seja um caráter de pessoas humildes. Ele exige que todos os seus discípulos sejam caracterizados, sejam marcados pela humildade. Se alguém perguntar para você um dia qual é a mais bela virtude do cristianismo, você responda como Santo Agostinho respondeu, é a humildade. É isso que caracteriza o cristão, a humildade. E como nós estávamos vendo, também outro sentimento muito importante é a obediência. Você já pensou no que diz o versículo 9? O versículo 9 fala sobre os benefícios da morte de Cristo. Vamos refletir quais são os benefícios da morte de Cristo. Vamos refletir sobre eles. E vamos reconhecer que os grandes beneficiados pela morte de Cristo somos nós, os seus discípulos. Ele morreu em favor de nós, porque nós não podíamos pagar o preço dos nossos pecados. E quando a Bíblia fala, sempre que a Bíblia menciona a morte de Cristo, ela sempre fala do fruto e da recompensa da morte de Cristo, que é atribuída a mim e a você, que seguimos a Cristo.
atribuída a nós, pecadores regenerados, pois por meio dela, por meio da morte de Cristo, é que nós fomos redimidos. Por meio da morte de Cristo é que nós fomos reconciliados com Deus. Por meio da morte de Cristo é que a justiça de Deus se fez e foi restaurada. Pela morte de Cristo, nós fomos purificados da nossa imundícia, da nossa corrupção. Fomos purificados e recebemos vida. E vida eterna. Então, a morte de Cristo é a porta aberta para a herança eterna daqueles que foram escolhidos por Deus. Então, meus irmãos, fica para nós esses belos exemplos da morte de Cristo que nós precisamos restaurar, retratar. Renúncia, humildade, obediência e gratidão. Sempre lembre, nunca esqueça, para que Cristo morreu? As crianças, quando elas crescem um pouco e começam a chegar 6, 7 anos, elas perguntam, porque elas querem conhecer tudo, elas querem conhecer o ambiente em que eles vivem. Por que vocês não perguntam sobre a vida eterna? Não pergunta para que Cristo morreu. Não pergunta que amor é esse que Deus tem para nós. Se alguém perguntasse para você, para que foi que Cristo morreu? A resposta correta é para que eu pudesse viver. Nós somos acostumados a usar chavões que não diz nada para nós. Preste atenção, quando você usa esses chavões que você ouve na televisão, não diz nada para você. Agora, quando você sinceramente, humildemente, na presença de Cristo, começa a pensar, Cristo morreu para que eu pudesse viver. A vida que eu levo é uma vida totalmente aprovada, obediente a Deus e aprovada por Cristo. Aprove a Deus, o nosso Pai Celestial, por sua misericórdia para conosco, que seu Filho unigênito se tornasse homem e sofresse as dores que quem devia sofrer. Fossemos nós que somos aqueles que pecaram. E Cristo sofreu por causa do meu e por causa do seu pecado, para que a justiça de Deus fosse justificada e satisfeita. E nós, os homens, os eleitos de Deus, fossem libertos do seu mais miserável cativeiro. E principalmente dos mais amargos sofrimentos do inferno. Portanto, meus irmãos, o Filho de Deus, tomando sobre si a natureza humana, semelhante aos homens em todas as coisas, menos em pecado, mostrou-se em todas as coisas obediente a Deus. Então, vamos imitar Cristo.
vamos retratar a mente de Cristo. Como Cristo, vamos ser escravos da vontade de Deus, da vontade do Pai Celestial. E obedecê-lo até a morte. Seja qualquer tipo de morte, até a morte por causa da perseguição. Um homem de Deus que teve esse caráter, foi obediente a Cristo até a morte, queimado vivo por pregar o Evangelho, diz para nós: sejam corajosos, sejam corajosos. A Bíblia, a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante de Cristo. Deus não nos chamou, meus irmãos, das trevas para a luz. Ele não enviou seu Filho Cristo Jesus para nós, recusando milhares de nobres e poderosos para ter uma convivência familiar íntima com cada um daqueles que são regenerados, para que nós nos tornamos medrosos, irresponsáveis, irreverentes e termos medo de enfrentar a sociedade corrupta e mundana para pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se você fosse convidado para a luz, mas voltasse para as trevas. Porque você, de fato, o que é bom para os outros das trevas, continua sendo bom para você, porque você não foi regenerado. Portanto, meus irmãos, prestem bem atenção. A exortação do apóstolo Paulo é muito clara, é muito simples. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que teve nosso Senhor Jesus Cristo. Que através da nossa mente nós retratemos para as trevas a luz do sério e poderoso Evangelho. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.